Uma boa noite a todos. Nós temos trabalhado, desde que começamos os cultos da noite, sobre a temática Começar de Novo. E esse é o nosso tema, mas o nosso ponto de partida são os personagens bíblicos, que nós vemos desde o primeiro momento. Começar de novo é uma palavra que todo início de ano, de certa forma, ela é comum em algumas das nossas ideias, em algumas das nossas frases. E é uma frase que constantemente aparece na nossa vida. Como a Bárbara falou, nós somos seres humanos que volta e meia, dias acordamos bem, outros acordamos mal. E entre as nossas características, às vezes, nós estamos começando de novo. Esse ano eu vou começar de novo a ir para a academia. Esse ano eu vou começar de novo a anotar os meus gastos. Esse ano eu vou começar de novo a ser mais grato. Esse ano eu vou começar de novo a ter mais educação, a ser menos grosso. Esse ano eu vou começar de novo a ler a Bíblia. Esse ano eu vou começar de novo a orar. E parece que a palavra começar de novo é uma palavra que faz parte da nossa vida. Se você parar para pensar, que bom que nós temos a possibilidade de recomeçar. Apesar que em algumas situações nós pensamos que difícil quando eu tenho que recomeçar, que difícil perceber que algo chegou a um ponto que eu tenho que começar de novo, que acabou, ou que não dá mais assim, eu preciso começar de novo. As decisões de começar de novo não são decisões fáceis para a nossa vida. E a nossa proposta hoje, quando estamos olhando para esse começar de novo, é perceber como também na nossa vida nós temos o convite e nós devemos começar de novo a vida num projeto e num propósito diferente. Que é começar pensando num propósito maior. Eu estava durante uma semana palestrando no acampamento de adolescentes lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Gramado, e numa das meditações da manhã, o pastor Erlo, um pastor de Gramado, ele trouxe a seguinte meditação, falando sobre propósitos que motivavam as pessoas. E ele disse o seguinte: durante um tempo na história da humanidade, a partir de uma frase famosa daquele filósofo Descartes, veio a famosa frase da racionalidade como um propósito para a vida, como um sentido para a existência, quando então surgiu a famosa frase, penso, logo existo. Essa foi a primeira frase, penso, logo existo. Quem sabe é uma das frases que motivava a existência de algumas pessoas. Ainda pensando sobre uma motivação, muitas pessoas entendem trabalho, logo existo. Que encontram no trabalho o seu propósito, que encontram no trabalho o seu motivo maior. E na nossa cidade, entre o bate-papo informal, é muito comum ouvir em Jaraguá esse papo da importância do trabalho, do orgulho pelo trabalho, do gigante pelo trabalho. E quem sabe a razão de ser, o propósito de vida, se encontra dentro de uma ideia de pensar no trabalho como aquilo que me torna útil, como aquilo que me torna vocacionado, como aquilo que dá sentido para a nossa vida. Mas uma outra ideia que ele levantou é que nos dias de hoje, nos tempos atuais, quem sabe a máxima seria, vejo, sou visto, logo existo. Quando em busca de uma imagem na rede social, em busca da fama, muitas pessoas encontram o seu propósito, encontram o sentido da sua existência e a buscam com aquilo que eles veem, com aquilo que eles experimentam, com aquilo que seus olhos contemplam. Ou por outro lado, com a forma que eles são vistos, que eles são percebidos, que eles são reconhecidos. Mas aí então a proposta para hoje é falar de um outro tipo de projeto. Como também foi falado durante as músicas, de um Deus que vai na contramão daquilo que dá sentido à existência, e é um Deus que nos ensina a seguinte palavra: creio, logo existo. O convite para começar de novo, o convite para a nossa vida é perceber o quanto o crer, o quanto a fé, o quanto poder ter uma vida de fé muda a proporção, muda o propósito, muda o sentido da existência. E essa noite eu quero convidar você a começar de novo, quando olha para a sua vida de fé. A quem sabe perguntar aonde está a tua motivação, onde está o teu projeto, onde está o propósito da sua existência. E aprender mais sobre a fé. Mas o que é a fé?
Numa música popular dos Paralamas do Sucesso, eles traduziam um pouco do que o brasileiro entende sobre fé quando eles dizem: a arte é de viver da fé, só não se sabe fé em quê. Todo mundo vai dizer: é muito importante ter fé, é muito bom ter fé, todos precisam de fé, mas quando vai pensar o que de fato é fé, a pessoa não sabe, ela só sabe que é bom ter. E o que é fé? É acreditar em alguma coisa que vai dar certo, é acreditar que eu posso fazer o que acontecer, e se der certo é porque eu tive fé e alguém me ajudou. É quase uma mensagem positiva de dizer: vai dar certo porque eu tenho fé. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia naquilo que começa a nos motivar para pensar nesse creio, logo existo. E quem tem a Bíblia, Hebreus capítulo 11, versículo 6. E depois nós vamos ler um outro texto, mas eu quero olhar com você a palavra de Hebreus capítulo 11, versículo 6. Esse texto é semelhante a um quadro. Um quadro, um mosaico onde nós temos uma galeria. A galeria de homens de fé. E a moldura desse quadro começa com esse versículo, que nos explica o que é fé. E qual é essa fé que nós devemos saber em que crer e como crer. E qual é a fé que dá razão à nossa existência. Que é quando o autor de Hebreus nos diz assim, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A Bíblia vai nos dizer, a fé é esse elemento que nós não enxergamos, mas aquele que se aproxima de Deus. O desenvolver dessa fé, o viver essa fé, é crer na existência de Deus e crer que aqueles que estão na presença de Deus estão experimentando e desfrutando do que é de melhor, do que é de importante, do que é a verdadeira recompensa para a sua existência. É você passar o seu propósito, a sua vida, os seus planos, os seus sonhos, os seus desejos, os seus objetivos, para um plano maior, que é de começar a ver Deus. De começar a crer em Deus, e começar a crer que as circunstâncias na tua jornada são circunstâncias na qual você pode dizer, Deus está comigo. Agora, o personagem de hoje, do Começar de Novo. Quem estava com a Bíblia aberta em Hebreus, eu convido para permanecer em Hebreus. E nós vamos ler do versículo 8 até o 19, que é a leitura para o dia de hoje. Hebreus capítulo 11, versículo 8 até o 19. Que é quando nessa galeria se pinta um quadro e resume a história daquele que é chamado de o pai da fé. E a Bíblia diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Embora não soubesse para onde estava indo, pela fé, Abraão peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de ser estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe, e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam, mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperaram por uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta
dentre os mortos. Até aqui, texto que eu leio. E eu dou destaque a algumas palavras que nós vamos olhar nessa noite, para olhar como é começar de novo, como é essa experiência de Abraão, quando ele começa de novo a entender a fé como a razão da sua existência, como ele dá o passo para viver com Deus como a razão, como seu propósito maior de vida. E nesse começar de novo, nós também olhamos como Deus, que já foi trabalhado na nossa série, a história do dilúvio, de Noé, e semana passada a tragédia de Babel, como Deus diante da tragédia humana, agora traz de novo a possibilidade de crer nele, de viver para ele, de experimentar a sua recompensa. Então as palavras que nós vamos olhar sobre esse texto de Hebreus 11, se você quiser deixar aberto, quem tem a Bíblia, quem tem o celular, se quiser deixar aberto, deixa aí, que nós vamos também olhar alguns textos de Gênesis, mas esse é o nosso texto principal, que tem o esqueleto dessa história de Abraão. Primeira palavra que nós vamos olhar: Abraão obedeceu, Abraão peregrinou, recebeu poder, ofereceu e recebeu de volta. Primeira palavra, Abraão obedeceu. Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3. Quando começa então a Bíblia a nos contar sobre essa história de Abraão, sobre esse começar de novo de Deus, agora dizendo: em Abraão eu vou fazer uma história diferente com o meu povo. Em Abraão eu vou começar de novo uma história, em Abraão eu vou escrever uma história. E a Bíblia diz assim: o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Encerramos semana passada na mensagem do William sobre Babel, nos mostrando mais ou menos essa ideia de um povo que dizia: penso, logo existo, somos grandes. De um povo que dizia: trabalho, logo existo, vamos construir. De um povo que dizia: sou visto, logo existo, vamos nos tornar conhecidos e famosos por todos. E de repente, naquela bagunça de Babel, Deus coloca sua mão e diz agora: trabalhe, pense, seja visto, para que o meu nome se torne conhecido. E aqui muda toda a história. Quando na história de Abraão Deus diz: eles vão olhar para você e vão ver o quanto você é abençoado. E vão ver que o abençoado, quando anda comigo, se torna um abençoador. Comece de novo, Abraão. Jogue fora o seu trabalho, jogue fora a sua racionalidade, jogue fora o seu desejo de ser reconhecido. E trabalhe, e viva, e se empenhe, para que o meu nome seja conhecido através de você. Para que as nações sejam abençoadas através de você. Para que essa nova história se escreva através de você. E é interessante que a Bíblia nos fala de uma decisão de Abraão, que ao receber o chamado de Deus para sair dessa comodidade, para sair do seu conforto, para sair da sua terra, ele obedece. E essa atitude de Abraão obedecer torna ele o pai da fé, não somente da religião cristã, mas da religião muçulmana e também da religião judaica. Quem sabe, 3 das maiores expressões de fé, religiões do mundo inteiro. Tudo na atitude desse homem de dizer: eu obedeço essa voz, eu creio e assim eu farei. E mais interessante é a origem de Abraão. Se você olhar um pouco, a Bíblia rapidamente conta quem é Abraão e vai dizer que ele vem da terra de Ur dos Caldeus. É uma cidade que era considerada, mais ou menos no tempo que Abraão foi chamado, como uma terra fértil. Um dos apelidos, uma das maneiras que a cidade de Ur dos Caldeus era chamada era crescente fértil. Uma terra que produzia, uma terra de prosperidade, uma terra de comodidade, uma terra de conforto, uma terra de segurança, uma terra que Abraão vivia bem, uma terra que não lhe faltava nada, uma terra em que ele era próspero e abundante, uma terra na qual, hoje, é mais ou menos na região onde se localiza o Iraque. E Abraão cresce nesse lugar, convivendo com conforto, com a segurança, com a comodidade.
e uma terra que entre as suas muitas habilidades era uma terra conhecida também por uma terra que favorecia o penso logo existo. Os estudos da história antiga vão dizer que eles foram pioneiros, Ur dos Caldeus foram pioneiros nos estudos de astrologia e astronomia. Então Abraão se encontra num lugar de sabedoria, num lugar que alimentava a sua intelectualidade, num lugar que proporcionava trabalho, num lugar que ele estava no conforto e na segurança que a terra poderia lhe proporcionar. Até que então, ele olha para o que Deus está chamando e obedece. Sabe, eu não sei você, mas às vezes parece que na leitura bíblica, no conhecer a historinha bíblica, que o caminho bíblico é um caminho fácil, que as coisas eram fáceis naquele tempo. Tem gente que até usa essa frase, naquele tempo era mais fácil. Mas nós estamos falando de um homem de 75 anos, com uma vida construída e estruturada, que recebe um chamado de fé, que recebe um convite de fé, para dizer, sai, abandona tudo, abandona os que te reconhecem, abandona o teu trabalho próspero, abandona a terra da tua segurança e vem para o lugar aonde eu vou ser a tua segurança. E Abraão topa o desafio. E Abraão então toma essa decisão de obedecer já com 75 anos de idade. Porém, no meio desse grande exemplo de fé, nós temos um Abraão humano. E a história logo começa a nos contar, a partir do versículo 4 em diante, sobre o momento que ele desce para a terra do Egito. E ao descer na terra do Egito, nós percebemos que o homem de fé teve uma falta de fé. E a história vai nos contar nesse texto que Abraão, quando estava descendo para o Egito, ele começou a fazer um cálculo. Ele era casado com Sara, que tinha mais ou menos uns 60 anos de idade na época. Aí você tenta imaginar, ele disse assim, a Sara é muito bonita. Então o que acontece? Quando a gente chega lá, o faraó vai botar o olho nela, porque Sara é bonita. O que eu vou fazer? Eu vou combinar com a Sara que eu não sou casado com ela, mas que eu sou irmão dela. Por quê? Porque naquele tempo, e você já deve ter ouvido a história, o rei tinha todo o poder, inclusive da mulher que ele escolhia deitar. E ainda mais, o rei faraó de um povo inimigo, ele vai dizer, eu quero deitar com ela. Ah, mas ela é casada. Naquela mesma noite ele ia matar Abraão e dizer, agora ela não é mais. Está tudo resolvido. Abraão, no seu medo, na sua falta de fé, ele começa a fazer os cálculos e chega à seguinte conclusão: se souberem que ela é minha esposa, eu vou me dar mal. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou dizer que ela é minha irmã. E a história vai lá e vai nos mostrando que de fato Abraão, ele erra quando ele usa uma mentira para tentar se escapar. Quando ele usa uma mentira para tentar achar uma segurança. Quando ele usa de uma mentira para tentar tirar vantagem. E aqui a gente começa a olhar, como assim o pai da fé mentiu? Sim, e não foi só uma vez. Porque a Bíblia quer nos ensinar a olhar que perfeito é só um. E que quando você olha para Abraão, você tem que entender, ele precisava de um Salvador. Porque por ele mesmo ele estava perdido. Quando você olha para a história de Davi, você vai perceber, ele precisava de um Salvador, porque por ele mesmo ele estava perdido. Quando você olha para a história do apóstolo Pedro, você vai perceber, ele precisava de um Salvador, porque por ele mesmo ele estava perdido. E você tem que aprender a enxergar na tua história, você precisa de um Salvador. Porque se for pela tua habilidade, pela tua desenvoltura, pelo que você consegue viver, ou até pela tua fé, quem sabe você vai chegar à conclusão que erra. O mais triste na história de Abraão é que ao invés de lidar com seu erro, depois ele repete num outro povo a mesma situação, o mesmo erro. E a Bíblia nos diz que foi tão grave o que Abraão fez, que depois seu filho Isaque repete o mesmo erro. Ele nunca ensinou para o seu filho do prejuízo. Ele nunca assumiu a culpa diante do seu filho. Ele nunca disse, agora eu vou começar de novo diante do meu pecado, mas ele tentou deixar para lá. E como consequência essa história se repetiu. Mas mesmo assim a história de Abraão segue. E quando essa história segue, nós percebemos um homem que está aprendendo. Ele está dizendo, Deus, eu te obedeço, mas eu sou falho. Deus, eu te obedeço, mas eu não sou perfeito. Deus, eu escolhi andar no teu caminho, mas eu tropeço nesse caminho. E se você já escolheu alguma vez na sua vida, quando foi planejar a sua vida, começar de novo a vida, você percebeu nessa caminhada com Deus que às vezes você tropeça.
Você percebeu nessa caminhada com Deus que às vezes você cai. Você percebeu nessa caminhada com Deus que você erra e que você falha. Mas quando você cai, você tem que aprender mais uma vez como Abraão. Deus, eu caí. Mas quando eu caio, não acabou. Eu preciso seguir andando contigo. Eu preciso seguir nos teus caminhos. E aí entra o segundo ponto na vida de Abraão, versículo 9, Abraão peregrinou. E durante a jornada de Abraão, ele passou por conflitos. Mas no meio desses conflitos, ele experimentou a presença de Deus. Ele experimentou e passou por conflitos. Escolher começar a andar com Deus, a ter fé em Deus, a ser alguém chamado para viver a bênção de Deus e para abençoar as pessoas, não levou Abraão de passar por dificuldades. Não levou Abraão de se ausentar dos conflitos, mas os conflitos faziam parte da sua vida. E eu quero chamar a atenção para 2 episódios de conflitos que ele passou. Em Gênesis capítulo 13, vai nos falar de uma desavença entre os pastores que trabalhavam com Abraão e os que trabalhavam com Ló. Uns estavam com Abraão e outros com Ló. E de repente, então, eles decidem que, para parar aquele conflito, Abraão toma a palavra e diz: vamos fazer assim, fala para o seu sobrinho Ló, diz assim: vamos fazer assim, meu sobrinho, eu vou para uma terra e você vai para outra. E eu lhe dou inclusive o direito de escolher a terra. Uma coisa que a gente aprende na história de Abraão, é que às vezes nós precisamos passar por conflitos que caíram de graça no nosso colo. Já passou por isso? Abraão simplesmente começou um conflito e ele preferiu perder a razão para não perder a paz. Ele não lutou para ter a palavra final, mas ele disse: tá bom, os nossos pastores estão brigando, eu vou para uma terra, você vai para outra. E ele inclusive disse para Ló: escolhe a terra. E disse que Ló olhou para um lado e tinha uma terra bonita, com gramados verdes, que produzia muito, uma terra próspera. E Ló não teve dúvida, o seu sobrinho disse: essa terra que eu quero. E essa terra era Sodoma e Gomorra. E Abraão foi para o deserto. Mas, naquela ocasião, ele sofreu um prejuízo por uma situação que caiu no seu colo. Quem sabe você que anda com Deus, às vezes, nessa caminhada com Deus, surge um problema de herança na família que você nem sabia que ia te envolver. E está lá você resolvendo, e está lá você dizendo: tá bom, eu abro mão da minha parte então. E está lá você tendo que, às vezes, ter algum prejuízo para que situações se resolvam. E Abraão optou tomar essa decisão para seguir em frente. Mas normalmente na nossa vida, e muitas vezes na nossa vida, quando nós estamos diante de um conflito, que acontece é que aparece outro. Dá problema na família, você chega em casa e diz: tudo que eu quero agora é tomar um banho quentinho. Aí o chuveiro queima. Aí você diz: ah, tá bom, mas pelo menos agora eu vou fazer uma comida bem gostosa. Acaba o gás. Aí é domingo à noite, e você não tem como resolver aquela situação, você vai vendo, um conflito trouxe de presente outro, trouxe de presente outro. Eu já acompanhei pessoas, eu já passei por situações na minha vida, que eu pensava assim: eu não aguento mais nem uma notícia ruim. E o telefone toca e vem outra, que a gente quase fala assim: ah, fala sério. Não, fala sério. Como outra agora? E nós notamos uma jornada com a presença de Deus, e Abraão está lá no conflito, está lá passando por aquela dificuldade, brigas que ele nem queria saber, daqui a pouco ele estava totalmente envolvido, desgastado com isso, abriu mão da terra próspera e foi para uma terra deserta. E quando isso está acontecendo, ainda vem a notícia: olha, estão maltratando o teu sobrinho Ló, ele precisa de socorro, povos inimigos atacaram ele. E Abraão junta o seu exército e vai lá lutar por Ló. Desgastado, cansado, batalhando nessa jornada, e de presente ele ganha mais uma dificuldade. Já passou por isso? Já experimentou isso na sua vida? Você nem acabou de receber a resposta de oração pelo desemprego, e já vem outra notícia ruim. Ou aí você conseguiu um emprego e tem que reformar a casa. Ou você resolve o problema de um e aparece outro. Resolve o problema do trabalho, começa problema em casa, acaba o problema em casa, começa na saúde, resolve da saúde, falta dinheiro. Como assim? Que horas o problema para? Deus, você existe. E as nossas orações: Deus, onde você está com tudo que eu estou passando?
Sabe, queridos, uma coisa que essa história nos ensina, quem sabe é uma das mais bonitas de todas, e quem sabe é uma das que menos se percebe de todas. Eu confesso para você que esse ano eu comecei de novo o plano de ler a Bíblia inteira, comecei de novo esse plano, e eu já li Gênesis, mas esse texto passou despercebido. Até que de repente, procurando, estudando sobre o tema, cai esse texto no meu colo, que se você está com a sua Bíblia aí, só dá uma espiada em Gênesis capítulo 14, do versículo 17 em diante. Gênesis capítulo 14, versículo 17 em diante, vai dizer que quando Abraão está voltando dessa batalha na qual ele foi lutar por Ló, depois de um monte de situações conflituosas que ele teve que enfrentar, diz que Abraão está voltando da batalha e no caminho aparece um rei chamado Melquisedeque, que segundo o texto diz rei de Salém. Mas se você olhar a sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 7, o mesmo Hebreus dos pais da fé está falando sobre como era Melquisedeque. A Bíblia não fala de descendência dele, não fala de onde ele veio, não fala da sua família, simplesmente fala de um rei que surge como sumo sacerdote, que surge como poderoso, que surge como alguém que tem contato com Deus, mas ele aparece 2 vezes na Bíblia. E nessa primeira que aparece, diz que é no meio das lutas que tem cansado Abraão. Em meio às lutas que Abraão tem enfrentado, na frente dele aparece Melquisedeque, que Hebreus vai nos explicar como sendo o próprio Deus diante de Abraão na sua jornada. E o mais bonito desse texto, queridos, é que a Bíblia diz assim: Melquisedeque oferece para Abraão pão e vinho, e o abençoa. 2000 anos depois, a Bíblia nos diz de uma humanidade cansada, de uma humanidade destruída no pecado, de uma humanidade lutando com conflitos e mais conflitos e mais conflitos. E o Senhor Jesus Cristo diz: esse é o pão, e esse é o vinho, é o meu corpo e o meu sangue que eu dou para você seguir em frente. No meio dos conflitos de Abraão, Deus diz para ele: eu estou aqui com a minha presença, para você entender que você precisa seguir em frente. Talvez essa palavra é para você nessa noite. Você chega aqui tentando encontrar Deus no meio dos conflitos, tentando encontrar Deus no meio das respostas que ao invés de trazerem uma facilidade para a sua vida, parece que trazem mais problemas ainda. Que ao invés de trazerem um alívio para a sua vida, parece que trazem mais cansaço ainda. E aí, no meio da jornada, Deus aparece e diz: segue em frente, meu filho. E quem sabe é para você mesmo que Deus está dizendo nessa noite: segue em frente. E a prova disso é Gênesis capítulo 15, versículo 2, quando Deus diz assim: não tenha medo, meu filho, eu sou o seu escudo. Tudo que está te atacando, eu sou aquele que te protege. Tudo que está te ferindo, lembre-se que sou eu quem te protege. Tudo que te amedronta diante do que você não conhece, eu sou o teu Deus. Siga em frente, porque você não está sozinho. Siga em frente, porque eu sou o teu Deus. Eu sou o teu escudo, eu sou aquele que te protege. E nessa trajetória, nessa jornada, nós seguimos olhando para Abraão, e o versículo 11 fala algo muito interessante. Diz: Abraão recebeu poder para gerar um filho. E essa história é contada por Gênesis 21, que diz assim: o Senhor foi bondoso com Sara como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Essa é a história. Deus foi bondoso com Sara, presenteou ela com filha. E do filho, a Bíblia dá um detalhe: esse filho veio na época que Deus escolheu para nascer. Ou seja, Deus não se atrasou em cumprir o que ele havia prometido. Mas, o pai da fé e a mamãe da fé começaram a olhar Abraão com 75 anos e Sara estéril. A promessa é que ela vai ser a mãe de uma nação muito numerosa. E no ninho só estavam os dois. Abraão acendendo as velhinhas dos 80 anos. E só estavam os dois lá. A idade avança, aniversário se comemora. Mas Deus não tinha prometido? Aí Sara pensa o seguinte: eu acho que Deus está precisando de uma ajuda. Vamos fazer assim, Abraão: dorme com a minha escrava.
Dorme com ela e você vai ter um filho. Daí a gente vai dizer, olha aí, ó, bem como Deus disse, você vai ter um filho. Êêê! E Abraão tem um filho com a escrava de Sara, com Agar, que é conhecido como Ismael. Gênesis 16 vai nos falar dessa história. Nasce Ismael dessa relação. Antes da história bonita, que a gente colocaria na propaganda de Doriana, tem a história real. E na história real, Sara pensou, a gente acredita em Deus, mas vamos dar uma ajudinha? Você nunca pensou isso? Eu acredito em Deus, mas eu acho que nessa hora Deus precisa da minha ajuda, porque eu manjo mais da história aqui. Eu acredito que Deus vai cuidar das minhas finanças, mas eu acho que eu não posso confiar totalmente em Deus nessa área, porque tem coisa que é com a gente. Eu acredito em Deus no sustento do meu trabalho, mas tem coisa, deixa comigo, Deus. Deixa comigo que eu sei da história. Queridos, o que acontece aqui é que esse filho que nasce se torna a fonte de conflitos, de ciúme, de inveja, de desavença dentro da casa de Sara e de Abraão. E essa briguinha que começa quando Sara resolveu dar uma forcinha para Deus, se estende 4.000 anos depois, até hoje no Oriente Médio. Quando nós olhamos o que a Bíblia nos conta, de que o fruto desse erro é Ismael, e esse Ismael vem a ser o pai dos povos árabes. Aí nasce sim depois, quando Deus de novo dizia, Abraão bagunçou de novo, deixa eu consertar. E nasce aí sim o filho prometido da história. Só que a história nos diz, foi no tempo certo. Se nós vamos começar de novo a nossa vida de fé, será que você consegue começar a esperar o tempo certo de Deus para as coisas? Você espera o tempo certo de Deus para o teu trabalho? Para as tuas decisões? Para os teus filhos que você ora tanto tempo por eles? Ou você sempre quer dar uma ajudinha? Pastor, não diz que eu te contei, mas convida ele para ir para o grupo dos jovens. Pastor, não diz que tu está sabendo, mas ele andou aprontando, conversa com ele, ora por ele. Oh Deus, eu entrego nas tuas mãos, mas deixa que nos bastidores eu e o pastor estamos matando a pau aqui. Sara engravidou no tempo certo de Deus. E olha que Abraão já estava com aproximadamente 100 anos. Não é por acaso que a Bíblia nos diz que Deus concedeu, que ele recebeu poder para engravidar Sara. Porque a situação não era fácil. Só que para Abraão parecia que o tempo tinha passado. No que ele pensava, no que ele agia, até no que ele estava vendo. Mas Abraão estava dizendo para ele, creia. E nasce o filho da promessa, Isaque. E aqui, quem sabe, vem aquele que é o maior teste de fé de Abraão, que é quando no versículo 17 de Hebreus, vai nos falar de uma situação que é quando Abraão ofereceu o seu filho Isaque em sacrifício. Gênesis capítulo 22 vai nos dizer que um dia está Abraão agora desfrutando das bênçãos de Deus, desfrutando da promessa de Deus, até que Deus diz assim, Abraão, vem cá que eu quero conversar contigo. Eu quero te pedir uma coisa, você me dá? E Abraão diz, oh Senhor, você me deu terra boa, você me deu filho, pode pedir o que quiser. E Deus diz, muito bem Abraão, eu quero que você ofereça o seu filho Isaque em sacrifício por mim. Que questão complexa, que questão complicada. O que será que nós temos de essência de fé quando Deus diz para Isaque, diz para Abraão, eu quero pedir uma coisa para você, me dê Isaque de presente, mas sacrifique ele por mim. Queridos, esse texto aqui está nos falando de uma questão, eu vi numa mensagem do pastor Ricardo Agreste, quando ele fala desse texto de Abraão, ele diz, a questão de Abraão é a mesma de Jó. A fonte da minha alegria é o Deus das bênçãos ou as bênçãos de Deus? Qual é a minha alegria? O Deus das bênçãos ou a bênção de Deus? Essa era a pergunta para Abraão. Abraão, quem é maior para você? A bênção que você recebe de mim ou eu mesmo? E aqui eu tenho que abrir um parênteses. Quantas vezes aquilo que nós pedimos para Deus se transforma no nosso próprio Deus? Quantas vezes aquilo que nós oramos tantas vezes de joelhos, dizendo, Deus me presenteia, se torna o presente que a gente diz, Deus até logo.
Quando nós olhamos para a questão dos filhos, quem sabe é uma coisa muito séria. Que é numa geração, nós vivemos numa geração, num tempo que eles têm comentado, aonde o filho se torna o príncipe, a princesa da casa, o dono de todos os direitos, aquele que tem poucos deveres, aquele que é intocável, aquele que um professor não pode dizer que a nota está baixa, aquele, como diz um quadrinho, que é uma triste realidade, mas um quadrinho da internet que diz, antigamente, o filho apresentava uma nota baixa, chegava ao pai em casa, olhava bem sério para o filho e dizia, o que você fez? Nos dias de hoje, o filho chega com uma nota baixa, chega o pai na frente do professor, o que você fez? E sem perceber, a gente vai dedicando um amor tão grande, mas tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que a bênção de Deus se torna maior do que o Deus da bênção. Eu cansei de ver gente que pediu por um namoro, que orou por um namoro, que orou por um casamento. E exatamente a bênção que pediu para Deus, o afastou do Deus da bênção. Eu cansei de ver gente dizendo, Deus abre uma porta de emprego. E depois, a bênção de Deus tomou o lugar do Deus da bênção. O que Deus está dizendo para Abraão é, dá esse passo de fé. Mostra o que é maior para você. E Abraão então toma a decisão de sacrificar o seu filho. Mais interessante nessa história são as frases de Abraão. Gênesis capítulo 22, versículo 5, ele diz, Isaque, vamos subir ao monte, oferecer um sacrifício, nós vamos adorar a Deus e depois nós voltaremos. Ele dizia, Senhor, eu estou oferecendo tudo, eu não sei o que vai acontecer, mas eu creio no teu poder. Hebreus 11 traduz dizendo, Abraão acreditava no poder da ressurreição, e ele ofereceu seu filho dizendo, mesmo se ele morrer agora, isso não é um tchau, isso é um até breve. A fé dele era maior do que a resposta de Deus. E queridos, quantas vezes isso precisa se tornar maior para nós? Eu já contei essa história aqui no meu estágio. Um senhor indo para a cirurgia, uma cirurgia muito delicada, e o pastor, que era meu mentor de estágio, disse para ele, até depois da cirurgia, ou até a eternidade. Quando nós entendemos que a grandeza de Deus não pode ser roubada na terra, nós entendemos que o Deus da bênção é muito maior do que a bênção que Ele nos dá. Nós começamos a entender qual é o lugar certo da coisa. E nessa confiança, Abraão disse, Isaque, vamos! Quem sabe vai doer, quem sabe eu vou tomar a decisão e perder o meu bem mais precioso da vida. Mas nós vamos voltar. E o que ele diz no versículo 8, nós vamos voltar porque Deus há de prover, Deus não vai falhar. Como Ele vai responder eu não sei, mas eu sei que Ele não vai falhar. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Abraão começa a dar passos de fé. Só que é interessante que quando ele levanta a sua arma para matar Isaque, de repente vem uma voz e manda ele parar. E se apresenta um cordeiro que seria dado por sacrifício. Deus manda o cordeiro para morrer no lugar de Isaque. Abraão pode voltar para casa, porque Deus providenciou um cordeiro. Eu acho bonita demais essa imagem. Quando Abraão chega no seu limite, quando ele entrega tudo nas mãos de Deus, quando ele está ao ponto de sentir a sua maior dor, Deus diz, você não vai passar pela maior dor e pela maior tragédia da sua vida, eu vou dar o cordeiro no teu lugar. 2000 anos depois, João Batista vê um homem chegando, ele diz assim, vejam, olha para ele, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Comece de novo, viva essa fé, creia nesse Deus. Fé é crer que Deus recompensa aqueles que o buscam. Fé é crer que Deus existe. Fé é você olhar e dizer, para as tragédias da minha vida, para as lutas que eu vou enfrentar, eu olho para o Cordeiro e sei que eu vou poder voltar para casa.
Eu olho para o Cordeiro e eu sei que eu tenho um lugar ao lado dele. Eu olho para o Cordeiro e eu sei que nem morte, nem vida, nem dor nenhuma, nem desgraça nenhuma, nem episódio nenhum vão nos separar do amor que o Cordeiro de Deus conquistou por mim. E Jesus olha para você, meu querido, ele te diz: entrega tudo para mim. E você vai voltar para casa. E você vai voltar para o seu lar. E você vai experimentar das bênçãos. Mas você vai desfrutar do Deus abençoador. Indo para o final da nossa mensagem. Essa caminhada de fé, que eu te convido a começar de novo nessa noite, nos é apresentada com um lugar de segurança. Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2. Depois de nos contar histórias de homem como Abraão, e de uma lista de homens que viveram pela fé, que creram em algo maior, que encontraram a sua existência no crer nesse Deus. A Bíblia nos diz assim: portanto também nós, eu e você, rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. A Bíblia está nos dizendo: você tem essa jornada difícil, mas lá nessa jornada, lá nessa corrida que você está trilhando, lá no ponto de chegada, Jesus está dizendo: olha para mim. Não olha para o lado, não perde a noção da corrida, olha para mim e vem na minha direção. Olha para mim e você vai ter a vitória. Olha para mim que aqui você não vai se perder. Olha para mim quando você cair. Olha para mim quando o vento te derrubar. Olha para mim quando a pedra te ferir. Mantenha o olho em mim e vem em frente. E vem em frente que você vai experimentar. Tem uma grande nuvem de testemunhas. Tem a história de Abraão e milhares de histórias dizendo para mim e para você: você pode cair, você pode tropeçar, mas você não pode deixar de olhar para Jesus, autor e consumador da fé. É lá que você vai encontrar essa força. É lá que você encontra esse caminho para sempre voltar de novo. E nessa noite eu te digo, talvez na tua trajetória, você está sofrendo pelo teu Isaac, que você pensa que está sacrificando. Você está sofrendo pelos conflitos que você está enfrentando. Você está sofrendo pelos erros que você comete nessa trajetória. Mas Jesus está no ponto de chegada dizendo: não desiste. Olha para mim. Olha para mim e segue em frente. Levanta de novo. Olha para mim, que aqui você não vai se perder. E para fechar, meus queridos, eu quero contar de uma experiência que eu vivi agora durante essa semana, lá em Gramado, que me convidaram para fazer arvorismo. Não sei se alguém sabe o que é arvorismo, mas arvorismo é essa prova, essa brincadeira, esse negócio aí, no qual você passa por uma série de desafios nas alturas. E só adolescente animado pelo desafio da aventura, e eles: o palestrante também tem que participar, o palestrante também tem que participar. E eu dizia: amanhã. Daí passava a tarde, daí no outro dia o palestrante tem que participar. E eu caí na besteira de dizer: quinta-feira eu vou. E quinta-feira a previsão era de chuva. E aí começou a pingar um pouquinho assim, daí eu disse: não vai dar para ir no arvorismo hoje, que está chovendo, ó, não vai dar certo. Mas não deu 5 minutos de chuva e abriu um sol de rasgar em Gramado. Eram uns 10 na minha volta: agora tu vai. Eu disse: tá, então eu vou. Eles me prepararam com os instrumentos lá, que eles usam de segurança, a corda de segurança, o capacete, e eu fui então no arvorismo. Até que chega uma parte do arvorismo que tem um negócio chamado salto da fé. O salto da fé. E a ideia do salto da fé, eu vou deixar para vocês olharem o show que eu dei no salto da fé aí. Solta o vídeo aí. A gente tá filmando aqui de cima. Preletor é assim. Olha só. Eu não sei se vocês perceberam,
mas eu estava esperando um pouquinho porque estava todo mundo fazendo várias atividades. Quando eu subi, veio um monte de câmera. Eu pensei, a tragédia dos outros é legal de filmar, né, gente? E aí o rapaz grita bem na hora, preletor, é assim, o salto da fé. Só que eu preciso falar a verdade para vocês. O salto nem era tão difícil assim, mas dava medo. Só que o Davi, que é o missionário que estava me instruindo, ele disse assim, você vai saltar e vai ir bem longe. Mas se tudo der errado, não vai acontecer nada, porque a corda de segurança não te deixa cair. Meus queridos, eu entendi o que a Bíblia nos fala quando diz, olha para Jesus. Ele é o autor e consumador da fé. Foi Abraão olhando para Deus e Deus dizendo a Abraão, você consegue entregar as bênçãos para mim? Eu sou o Deus da bênção. Olha para mim, Abraão. E Abraão, você vai saltar e as pessoas até vão dizer o pai da fé. Mas elas vão precisar entender que esse teu salto era um salto possível de dar. E se você não conseguisse, Abraão, eu ia te segurar. Ah, como eu quero começar esse ano assim. Como eu quero te convidar a começar esse ano assim, olhando para a tua vida e dizendo, o meu trabalho, o que eu vejo, como eu sou visto, o que eu penso. Tudo isso eu quero colocar diante daquele que eu creio. Tudo isso eu quero colocar e dizer, Deus, eu estou contigo. Deus, eu quero andar no teu caminho. Deus, eu quero olhar para Jesus. Mas quando o meu passo não for suficiente, Senhor, me mostra que até isso está nas tuas mãos.